Olá, paz e bem, eu sou a Ana do blog Salos em Caritate e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre essa obra, Três Monges Rebeldes, que foi editado pela minha biblioteca católica, que é um clube do livro católico. Então você recebe na sua casa livros que são muitas vezes inéditos ou traduções difíceis de achar, de sã doutrina, e você pode ter uma leitura segura e com uma edição muito bem feita para aquele mês e ainda montar uma biblioteca durante o ano, o tempo que você estiver assinando. É uma assinatura mensal. Bom, esse livro foi escrito pelo Padre Raymond. Pelo que eu entendi, o autor ele é um monge trapista e ele tem diversos livros em inglês. Isso eu consegui em sites ingleses, americanos, e não tem nenhum livro traduzido em português até o momento, até a tradução da minha biblioteca católica dos Três Monges Rebeldes. Pelo que eu entendi, essa obra faz parte de uma trilogia, tem outros volumes dela, mas pode ser que eu tenha entendido errado. Mas pelo contexto do livro, me parece que é isso mesmo. E tomara que seja, porque eu quero a continuação. Ele tem um talento que acredito que é um dos mais queridos por quem gosta de literatura e gosta de escrever, que é a capacidade de transformar documentos históricos, dados históricos, em um enredo de romance. Romance, assim como a novela, é muito mais do que simplesmente duas pessoas, um casal, né? É um enredo todo que envolve relacionamentos e pessoas, envolve personalidades, envolve aprofundar a personalidade de alguém que seja real ou fictício, e no caso são pessoas reais. Então ele conseguiu fazer isso ainda se mantendo fidedigno à personalidade e à vida e fatos históricos de cada um dos personagens. Muito bem, o conteúdo é sobre três monges, obviamente. E tudo começa com São Roberto. São Roberto é e foi até a morte um monge beneditino, um monge negro. Acontece que assim que ele recebeu o chamado de Deus para ser monge, servir numa mais alta fidalguia, que é o que ele chama, e esse ponto é muito importante nesse livro, essa correlação entre a cavalaria de Deus e a cavalaria dos homens. Ele então entra no mosteiro e ele percebe que a regra de São Bento não estava sendo vivida como a regra de São Bento, que houve muitas mudanças, enfim, as pessoas se tornaram um pouco laxas e ele foi amadurecendo em si aquele sonho de um mosteiro que de fato seguisse a regra de São Bento. Ele ainda achava que precisava mais, principalmente porque os beneditinos passaram a se dedicar a trabalhos manuais como copistas. E a regra em si falava muito de trabalhos braçais mesmo, né? Manuais que São Bento dizia era braçais. E ele queria muito isso e também queria que fosse feito o coro mesmo, né? Que fosse uma ordem de coro. Só que ele encontrou muita resistência, primeiramente por conta dos seus superiores, mas alguns concordavam com ele. Por fim, ele recebeu, depois de muito tempo como monge, ele foi um monge perfeito, assim, praticamente irrepreensível nas suas tarefas, tanto que ele se tornou subprior muito cedo. E ele recebeu um mosteiro para que ele se tornasse abade e tentar, né, colocar isso em prática, mas ele fracassou muitas vezes. E acho que isso foi uma das coisas que mais encanta nele, porque ele se tornou um monge capaz de ver a vitória que existe no fracasso. Então, por isso que ele fala muitas vezes que ele entendeu o mistério da cruz. É um monge fantástico, mas a personalidade dele é muito diferente. É uma personalidade que, assim, é muito dócil, sabe? Por mais que ele gostaria que os monges viessem com ele para um caminho mais elevado, ele ainda assim conseguia se colocar no papel de cordeiro. Então, é um santo, assim, muito doce. Eu consegui ver docilidade nele. E a história dele, que eu não vou dar aqui spoilers, né? Mas é muito pautada pela obediência, assim. É um pouco triste, né, visto pelos olhos humanos, mas
mostra o quanto ele é um santo grande, assim, o quanto ele conseguiu chegar mesmo no patamar do que dizem ser um monge mesmo. É muito inspirador. Depois, o segundo monge rebelde é Santo Alberico Radical. Me identifiquei com este monge. Ele encontrou-se com São Roberto nesse meio tempo, né, de caminho, e ele ajudou na formação do mosteiro em Cister. E ele tem uma personalidade muito forte, esse monge, né? Ele era radical, contrário um pouco ao temperamento de São Roberto. E para ele era assim, era 8 ou 80, ou fazia ou não fazia. Você tá contente, fique, não tá contente, vai embora. Então ele era muito forte nisso. Isso foi muito bom para a ordem, porque ele conseguiu montar uma linha de proteção muito forte para o mosteiro em Cister e fez com que esse mosteiro crescesse por conta desse ímpeto que ele tinha. Lança de aço, acredito que deram o nome a ele, né? Então, ele... e também tem umas analogias com a criação, cada santo, que, gente, como é poético, como é bonito. É todo um enredo de poesia junto com cada uma das personalidades dos monges. Porque aqui o tema, por mais que se fale muito da Ordem de Cister, e claro, a base, né, são os fundadores da Ordem, o tema é justamente o temperamento desses monges, a lapidação que eles sofreram e como Deus age através dessas pessoas, através dos das próprias nuances de personalidade de cada um. Cada um se torna um instrumento hábil para aquele momento. Fantástico, fantástico. Eu só ficava lendo esse livro, babando de amor por esses monges que eu não os conhecia. E é um dos aprendizados desses livros também, que graças à variedade de monges, nós não conhecemos todos. E é importante ter acesso a essas biografias que nos trazem essas realidades. E Santo Estevão, o racionalista, achei fundamental a colocação que ele chegou, o autor, a fazer sobre esse monge, que é a capacidade de pensar racionalmente e dar argumentos assim baseados na razão, porque ele era um estudioso, ele foi um estudioso antes de se tornar monge, que mostra exatamente isso, que a cada tempo surge alguém que pode e tem habilidades capazes de socorrer a igreja em determinados momentos. Esse Santo Estevão foi quem lapidou a alma de São Bernardo de Claraval. Você tem ideia disso? Inclusive, no fim do livro, nós temos justamente essa recepção à família de São Bernardo, voltada dos tempos das cruzadas. Depois que eles lutaram nas cruzadas, eles novamente, de novo, né, o termo, eles decidiram dedicar-se a uma mais alta fidalguia. Então, nós temos no começo São Roberto, que decidiu isso, mesmo que o pai não quisesse, mas o pai de São Roberto é fantástico, Teodorico, fantástico, um homem muito piedoso. E terminamos com a família toda de São Bernardo se dedicando à mais alta fidalguia. Bom, terminado esse ponto do conteúdo, o aprendizado, obviamente, foram vários, né? Mas eu acredito que o ponto mais importante é essa aproximação com esses irmãos que vivem em clausura. Porque eu acredito que muitos que não têm acesso a irmãos, frades enfim, os irmãos que vivem nos mosteiros, às vezes chega até a esquecer que eles existem, né? E até mesmo quem tem contato com eles, às vezes tem um pouco de dificuldade de ter uma noção do que acontece dentro do mosteiro e do tamanho do desprendimento desses homens e dessas mulheres. Então, esses livros nos aproximam dessas almas tão profundamente entregues a Deus. E vendo o estilo de vida que eles vivem, a forma de mortificação, fica mais fácil, diante das nossas pequenas mortificações,
Eu sempre penso assim, quando eu saio da mesa com um pouco de vontade de comer, que é uma coisa que é uma pequena modificação sempre indicada a todos os cristãos, que existe um monge em algum mosteiro que só come 2 vezes ao dia. E se ele é capaz de se desprender esse tanto, eu sou capaz de fazer o meu desprendimentozinho, né? A minha renunciazinha, eu sou capaz. Então, eles são muito inspiradores. Esses homens, eles de fato são o celeiro de santidade, dali deve sair grandes santos. E não só isso, dali saem também as orações que sustentam a igreja, porque eles se dedicaram a isso, né? Eles deram a vida em holocausto. Devo dizer que, se você não leu esse livro, busque ler. Isso, de fato, foi uma das primeiras leituras desse ano e já li vários outros livros e nenhum ainda o ultrapassou, exceto o livro de Dom Bosco, que foi o livro agora do mês de janeiro, da minha biblioteca católica também, que vai ficar para próximos capítulos, mas também é outro livro que também me tem transformado muito. Mas este aqui, eu tive uma leitura muito tranquila, é uma leitura bem rápida, porque a forma da escrita ajuda bastante, então eu li em 2 ou 3 dias mais ou menos. Eu vou deixar aqui abaixo uma música, a música que eu uso para ler cada livro tem uma trilha sonora, eu vou deixar aqui abaixo a trilha sonora desse vídeo e eu espero que você se faça o favor de ler e ter acesso aos livros. É importante que você entenda que existe toda uma literatura católica que nós devemos ter acesso, juntamente com outros tantos clássicos, mas devemos priorizar um pouco os clássicos católicos para conseguir compreender a influência do catolicismo dentro do Ocidente. Então, faz parte da nossa formação como católicos, mas também como ocidentais, e isso precisa ficar mais apurado nas nossas mentes. A percepção de que somos ocidentais e ter a consciência que a Igreja erigiu e sustentou o Ocidente. E a vida dos santos nos serve como um farol. Muito bem, paz e bem, até a próxima. Tchau, tchau!